Não? Não, Nasser. Bom dia, família. Bom dia. Aqui não dá pra ver. Tá me ouvindo, Bispo? Tô ouvindo. Ah, então tá. A gente estava em dúvida se usava o microfone ou não. É tão incômodo isso aqui, né? É uma confusão. A gente não tem esse microfone aí do Galvão Bueno. Esse aqui é do Eric. Ele fica furioso que eu pego dele. Vai comprar um pra ti? Pra mim. Não é o momento de fazer compras. Não. Esse tipo de compra, não. Não, esse não. Tá. Vamos esperar mais uns minutinhos e aí começamos. Bom dia, a Daniele. Bom dia. Bom dia, família Pereira. Bom dia, Marcos e família. A Priscila, bom dia, Priscila. Joyce. Bom dia. Tânia, já tá ouvindo, Tânia? Bom dia, sim. Tá bom. Gleci, tá ouvindo, Gleci? Não, a Gleci não tá me ouvindo. Bom dia, Bispo. Bom dia, Marcos. O áudio aqui. Tudo bem? Tá bom. Só tá escuro. Tô escuro teu rosto, porque tá claro no fundo. Então vamos tentar arrumar aqui só um pouquinho. Tranquilo. Para não ver as camelas mesmo. De manhã, né? Vamos tentar ajeitar aqui só um pouquinho. Tá, tranquilo. Clica no fotinho, na nossa foto que não tem foto. Agora tenta botar uma foto assim. Pra quê? O que é isso gravando? Ainda tá gravando? Ele tirou a voz. Tá saindo aí César e Letícia, eu estou ouvindo vocês. Não que eu não possa, mas eu tô avisando vocês. Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Ele perguntou o que ele tá gravando lá. Você quer que eu grave? Não, a gente não. Bom dia, Bispo. A gente não conseguiu aí, a gente não tá adaptado ainda. Tá, tranquilo. Nós estamos gravando a reunião. Não, é eu que gravo, porque depois eu aproveito a imagem e coloco no YouTube. Show. Aparece gravando? Aparece gravando, é eu que tô gravando. Bom. A gente não sabe como é que sai a nossa voz aí, sabe? A gente mas não quer que tu ouça. Tá, só tem que clicar no botãozinho que tem o microfone, o símbolo embaixo.
E mute, tem um lado, tem um que tá escrito stop vídeo e o outro é mute. Agora ouviu? Agora eu tô ouvindo. Tem que deixar ele com um risquinho. Agora sim, agora ficou mudo. Bom dia. Bom dia. Ó, eu tava falando no mudo aqui, não vai ser nada. Como é que estão? Tudo bem. Hein? Parece a mesma cara. Com a cara bem amassada, as duas, tudo bem. É que é igual. Melhorou, bispo? Não tô te ouvindo agora. Agora sim, tem que habilitar aqui. Dá Tá pra bom, ver sim? nossa cara agora? Dá pra ver? Tem até uma princesinha aí agora. É, agora tô bem acompanhado aqui. Ó. Ah, Ela já tava antes, não tava aparecendo. tava só uma sombra. É que tava o sol contra a gente ali, agora tá um pouquinho melhor. É, eu tive que virar minha mesa aqui, senão fica horrível. É. Esse é o problema. Então, eu acho que podemos começar, né? Vamos começar. O presidente Fabrício teve um problema lá, tá com problema na internet da casa dele lá. Aí pediu para mim iniciar, né? Se voltar ao normal, ele disse que inicia a sala lá. Que a sala dele é por tempo indeterminado lá, né? Para ficar bastante tempo. Essa aqui pode cair depois de 40 minutos, né? Então tá bom, vamos iniciar rapidinho e eu vou. Aí eu falo como é que nós vamos debater hoje. Vamos pedir. Laís, faz a oração para nós, Laís. Fazer? Pode fazer. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos nos encontrar hoje. Nós te agradecemos pelas bênçãos que temos, por sermos unidos. Te pedimos, Pai, que possamos ter o seu Espírito nessa reunião e que possamos compreender as mensagens. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Bom, muito bem. Então tá. Então hoje vamos dar continuidade a esse nosso debate dos discursos da conferência. Tá? Vamos debater o discurso do presidente Herb Eyring. Orações de Fé é o título do discurso. Eu vou colocar o vídeo aqui para que a gente possa ouvir, tá? E ver. E após o vídeo, o discurso dele, nós vamos debater o que cada um sentiu, o que cada um compreendeu. E assim, esse será a tocada da nossa reunião hoje. E a partir de agora será assim também. Sempre vamos debater esses discursos da conferência, né, dessa última conferência, que é importante que a gente se aprofunde nas mensagens dos profetas e dos apóstolos, né? Do profeta e dos apóstolos. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu colocar o vídeo? Senão já vou colocar o vídeo. Beleza? Ok? Então tá bom. Como é que é o nome do discurso, bispo, mesmo? Eu vou procurar aqui pela... Orações de fé.
É da última conferência. Né? É da sessão de sábado, a primeira sessão, tá? Vou acompanhar no aplicativo aqui. Tá bom. The prayer of Elder Maines at the beginning of this first session of General Conference is being answered. Inspiration has come to us through wonderful messages and beautiful music. The promise of President Russell M. Nelson that this conference will be memorable is already beginning to be fulfilled. President Nelson has designated this year as a bicentennial como period. o ano de comemoração dos 200 anos desde que Deus o Pai e seu Filho amado Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith em uma visão. Ele nos convidou a fazer um plano pessoal a fim de nos prepararmos para esta conferência histórica, cuja comemoração seria um momento crucial da história da Igreja e sua parte é de extrema importância. Como eu, talvez você tenha ouvido essa mensagem e perguntado a si mesmo, de que maneira minha parte é de extrema importância? Talvez você tenha lido e orado a respeito dos acontecimentos da restauração. Talvez mais do que nunca você tenha lido os relatos das poucas vezes em que Deus o Pai apresentou seu Filho amado. Talvez você tenha lido sobre as ocasiões nas quais o Salvador falou aos filhos de nosso Pai Celestial. Eu fiz todas essas coisas e mais. Encontrei referências a respeito do sacerdócio de Deus e do início de dispensações. Senti-me humilde quando percebi que minha preparação para esta conferência era um momento crucial em minha história pessoal. Senti meu coração mudar. Senti minha gratidão ser renovada. Senti-me repleto de alegria por ter sido convidado a participar desta comemoração da restauração contínua. Imagino que outras pessoas, por terem se preparado cuidadosamente, estão se sentindo mais alegres, mais otimistas e mais determinadas a servir em qualquer chamado em que o Senhor precise delas. Os acontecimentos transcendentes que honramos deram início à tão profetizada última dispensação, na qual o Senhor está preparando sua igreja e seu povo, aqueles que levam seu nome, para recebê-lo. Como parte de nossa preparação para seu retorno, Ele elevará cada um de nós, a fim de que enfrentemos desafios e oportunidades espirituais como nunca vistos na história deste mundo. Em setembro de 1840, o profeta Joseph Smith e seus conselheiros na primeira presidência fizeram a seguinte declaração: a obra do Senhor, nestes últimos dias, é de imensa magnitude e está quase além da compreensão dos mortais. Suas glórias estão além de qualquer descrição, e sua grandiosidade é insuperável. É o assunto que inflamou o coração dos profetas e homens justos desde a criação do mundo, ao longo de todas as gerações subsequentes, até o momento presente. E esta é verdadeiramente a dispensação da plenitude dos tempos, quando todas as coisas que estão em Cristo Jesus, seja no céu ou na terra, serão reunidas nele, e quando todas as coisas serão restauradas, como foram mencionadas por todos os santos profetas desde o princípio do mundo. Porque nela acontecerá o glorioso cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, e a manifestação do poder do Altíssimo será grandiosa, gloriosa e sublime. Eles continuaram dizendo: sentimos-nos dispostos a seguir adiante e unir nossas energias para a edificação do reino e o estabelecimento do sacerdócio em sua plenitude e glória. A obra que tem de ser realizada nos últimos dias é de imensa importância e exigirá toda a energia, habilidade,
talento e capacidade dos santos, para que possa rolar com aquela glória e majestade descrita pelo profeta Daniel. E exigirá, portanto, a concentração dos santos na realização de obras de tamanha magnitude e grandiosidade. Muitos dos detalhes do papel que cumpriremos e de quando ele será cumprido, no transcorrer da restauração, ainda não foram revelados. No entanto, mesmo nos primórdios da Igreja, a primeira presidência sabia um pouco sobre a amplitude e profundidade do trabalho que o Senhor havia colocado diante de nós. Aqui estão alguns exemplos do que realmente sabemos que acontecerá. Por intermédio de seus santos, o Senhor oferecerá a dádiva de seu evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. A tecnologia e os milagres continuarão a desempenhar seu papel da mesma forma que os pescadores de homens, aqueles que ministram com poder e fé contínua. Como povo, nós nos tornaremos mais unidos em meio a conflitos crescentes. E nos reuniremos na força espiritual de grupos e famílias, repletos da luz do Evangelho. Até mesmo um mundo descrente reconhecerá a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e entenderá o poder de Deus sobre ela. Discípulos fiéis e valentes tomarão sobre si o nome de Cristo em sua vida diária, de maneira destemida, humilde e aberta. Então, de que maneira cada um de nós pode participar dessa obra de tamanha magnitude e grandiosidade? O presidente Nelson nos ensinou como aumentar nosso poder espiritual. Nosso poder para receber revelação contínua aumenta quando consideramos o arrependimento como uma oportunidade agradável, por causa de nossa fé crescente de que Jesus é o Cristo. Quando entendemos e acreditamos que o Pai Celestial escuta cada oração que fazemos, e quando nos esforçamos para obedecer e viver os mandamentos. O Espírito Santo pode ser nosso companheiro constante. Um sentimento de luz permanecerá conosco, mesmo em um mundo cada vez mais escuro. Joseph Smith é um exemplo de como podemos aumentar nosso poder espiritual. Ele nos mostrou que a oração de fé é essencial para receber revelação de Deus. Ele orou com fé, acreditando que Deus, o Pai, responderia a sua oração. Ele orou com fé, acreditando que somente por intermédio de Jesus Cristo poderia ficar livre da culpa que sentia por seus pecados. E ele orou com fé, acreditando que precisava encontrar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo para receber tal perdão. Durante seu ministério profético, Joseph Smith orou com fé para obter revelação contínua. Ao enfrentarmos os desafios atuais e os que ainda estão por vir, também precisaremos seguir o mesmo padrão. O presidente Brigham Young disse: "Não conheço nenhum outro caminho para os santos dos últimos dias seguirem, senão fazerem com que cada sopro seja virtualmente uma oração a Deus, pedindo que Ele guie e dirija seu povo." As seguintes palavras da oração sacramental devem, portanto, descrever nossa vida diária. Recordá-lo sempre. Recordá-lo se refere a Jesus Cristo. As palavras seguintes, e guardar os mandamentos que Ele lhes deu, sugerem o que significa nos recordarmos dele. Ao lembrarmos sempre que de Jesus Cristo, podemos perguntar em silenciosa oração: o que Ele gostaria que eu fizesse? Tal oração feita com fé em Jesus Cristo deu início a esta última dispensação. E ela estará no centro do papel que cada um de nós cumprirá no desdobramento contínuo da dispensação. Encontrei, da mesma forma que vocês encontraram, exemplos maravilhosos dessa oração. O primeiro exemplo é Joseph Smith. Ele perguntou com fé pura e sincera:
o que o Senhor desejava que ele fizesse. A resposta do Senhor mudou a história do mundo. Para mim, uma lição importante está na resposta de Joseph ao ataque de Satanás, quando Joseph se ajoelhou para orar. Sei, por experiência própria, que Satanás e seus servos tentam nos fazer sentir que não precisamos orar. Quando Joseph Smith usou todas as suas forças para clamar a Deus que o livrasse do poder que tentava prendê-lo, sua súplica por alívio foi atendida e o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a ele. A tentativa de Satanás de impedir o início da restauração foi muito forte, porque a oração de Joseph era muito importante. Você e eu temos papéis menores a cumprir na restauração contínua. Entretanto, o inimigo da restauração tentará nos impedir de orar. O exemplo de fé de Joseph e sua determinação podem nos fortalecer em nossa decisão. Essa é uma das muitas razões pelas quais expresso gratidão pelo profeta Joseph em minhas orações ao Pai Celestial. Enos, no livro de Mórmon, é outro modelo para a minha oração de fé, à medida que tento cumprir com minha parte na restauração contínua. Qualquer que seja a sua parte a cumprir, Enos pode ser seu mentor pessoal. Tal como Joseph, Enos orou com fé. Ele descreveu sua experiência da seguinte maneira: minha alma ficou faminta e ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. E clamei o dia inteiro. Sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz, até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto a minha culpa foi apagada. E eu disse: Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. E muitos anos hão de passar, antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. A lição que me abençoou se encontra nestas palavras: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. Joseph tinha fé em Cristo para ir até o bosque e também para orar a fim de ser libertado do poder de Satanás. Ele ainda não havia visto o Pai e o Filho, mas orou com fé, com toda a energia de seu coração. A experiência de Enos me ensinou a mesma preciosa lição. Quando oro com fé, o Salvador é meu advogado junto ao Pai, e posso sentir que minhas orações chegam até o céu. Recebo respostas, recebo bênçãos, a paz e a alegria, mesmo em tempos difíceis. Lembro-me de que, quando era o mais novo membro do quórum dos 12 apóstolos, ajoelhei-me em oração com o elder David B. Haight. Ele tinha mais ou menos a idade que tenho agora, com desafios que eu agora enfrento. Lembro-me de sua voz quando orou. Não abri meus olhos para ver, mas parecia que ele estava sorrindo. Ele falava com o Pai Celestial, com alegria em sua voz. Consegui ouvir em minha mente sua alegria quando disse: em nome de Jesus Cristo. Parecia que o elder Haight sentia que o Salvador estava confirmando, naquele momento, a mensagem de sua oração ao Pai. E tive certeza de que ela seria recebida com um sorriso. Teremos mais capacidade de fazer nossa contribuição essencial para a maravilhosa restauração contínua, à medida que aumentarmos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e em nosso Pai Celestial como nosso Pai.
Ao orarmos com fé, nós nos tornaremos uma parte essencial da obra do Senhor, enquanto Ele prepara o mundo para a sua segunda vinda. Oro para que todos encontremos alegria em fazer a obra que Ele nos convida a realizar. Testifico que Jesus Cristo vive. Esta é sua igreja e seu reino na terra. Joseph Smith é o profeta da restauração. O presidente Russell M. Nelson é o profeta do Senhor em nossos dias. Ele possui todas as chaves do sacerdócio em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Disso testifico com alegria, de maneira solene, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, o que a gente estava falando mesmo? Que confusão, né? Mas faz parte, é assim mesmo. Vamos lá então, pessoal. Vamos debater. Eu até anotei aqui, cara. Eu fui ouvindo o discurso e anotando o discurso no próprio site da igreja. Tem como fazer as marcações ali, né? Mas eu vou deixar alguém falar primeiro aí. Sempre eu falo. Vou falar se sobrar tempo. Posso começar então, Bispo? Pode começar, Marcos. Tem uns áudios abertos que tem que fechar. Mas vamos pegar o gancho do nosso problema agora aqui. Nós ficamos aí algum tempo tentando reconectar, né? Fazer a nossa reconexão aí para todos conversarmos, né? E o tema do discurso que a gente estava ouvindo era a oração, né? A oração da fé e a nossa conexão com o Senhor. E por muitas vezes a gente não consegue ter essa conexão perfeita, né? Com o Salvador. Mas, na verdade, com o Salvador e com o Pai Celestial não existe um problema de internet, né? Não existe um problema de aplicativo, né? Existe simplesmente um problema nosso de nós não darmos a devida atenção para aquela situação, para aquele momento ali da oração, né, da comunhão que nós temos com o Pai Celestial. E nós percebemos que todos os exemplos nas Escrituras que falam sobre uma oração poderosa, sobre uma oração que teve um grande resultado, como a própria oração de José Smith, a própria oração de Enos, ou tantas outras orações que a gente tem como exemplo nas Escrituras, existiu um esforço grande para que aquela conexão ela funcionasse, ou ela tivesse um grande efeito, né? Então isso me leva a pensar o quão nós precisamos melhorar as nossas orações, a nossa conexão com o Pai Celestial, para que a gente possa ter realmente um efeito com isso, né? Muitas vezes a gente simplesmente fecha os olhos e faz uma oração rápida, decorada, e acha que vai dar certo, que vai funcionar, né? Então, me levou a refletir essa mensagem de que nós precisamos reconsiderar a nossa forma de conversar com o Pai Celestial e de buscar essa conexão com Ele. Todos os exemplos das Escrituras, como eu disse, tiveram oposição, tiveram insistência, né? E tiveram muito esforço e muita fé, né? Para que tivesse a sua resposta, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E na nossa vida, quando as coisas não dão certo, né, a gente busca o Pai Celestial em oração, a gente tem que fazer um Ctrl Alt Del mesmo, né? Desliga a conexão e liga de novo.
Foi o que a gente fez aqui durante 3, 4, 5 tentativas, até que a gente conseguiu, né? E é assim que tem que funcionar. Senão, se nossa oração não está dando certo de um jeito, tenta de outro, tenta de outro, tenta de outro, até que o Pai Celestial vai testar a nossa fé, vai perceber que a gente está pronto para poder receber aquela bênção, aquela resposta que a gente está precisando. Então, essa minha contribuição aí para essa manhã, que eu deixo em nome de Jesus Cristo também. Amém. Muito obrigado. Então, quem agora se habilita? Oi, Bispo, pessoal. É um debate, né, Bispo? A gente pode falar e depois pode retornar, né? Não tem problema, né? Me ocorreu aqui uma experiência, ouvindo o Marcos falando, né? Uma experiência que eu tive ontem, aqui em casa. Ontem eu me esqueci que eu já estava um pouco velho e achei que eu ainda estava guri, né? Então eu subi aqui no sobrado, aqui no segundo andar, e peguei a Laurinha, né? E fiz uma pergunta para ela, peguei ela, ela já está grande. Aí eu disse para ela o seguinte: minha filha, tu quer descer como princesa ou como soldado? E ela, não sei, pai, tu escolhe. Tá, então hoje o pai vai te descer como soldado. E eu coloquei ela no ombro e fui descendo a escada. E aí, enquanto eu estava descendo a escada, eu enganchei o pé na escada e caí de joelho no chão, né? Ainda consegui proteger ela, assim, de um jeito ali que ela não se machucou. Mas eu caí de joelho, né? E aí, o que eu pensei? Tá, quebrei meu pé, só pode ter sido, estava sentindo uma dor no pé, né? E sentindo o joelho também, fiquei bem preocupado, fiquei ali ajoelhado, e a Laís na minha volta, e a Laurinha sumiu, né? Aí daqui a pouquinho ela veio e disse assim para mim: pai, tá sentindo alguma coisa? E por incrível que pareça, quando ela disse aquilo ali, eu esqueci da dor, né, que eu estava sentindo, eu não senti mais, né? E eu disse: não, minha filha, eu não estou sentindo mais nada. E ela me disse assim: tá, pai, porque eu fui ali na sala e fiz uma oração para ti. Então eu fiquei pensando que eu me lamentava naquela situação e eu me esqueci de orar, né? Pedir ao Senhor que me ajudasse, porque Ele é a nossa fonte de todas as coisas, né? E ao mesmo tempo que pensei também sobre isso, pensei que o Senhor, às vezes não, sempre, Ele está sempre nos dizendo que nós precisamos ser humildes, orar a Ele, né? Dobrar nossos joelhos, né? E orar a Ele. E naquele momento eu estava ali de joelho. Me pareceu que o Senhor estava dizendo assim: te ajoelha, ora. Será que eu vou ter que te derrubar da escada para te ajoelhar e orar? Né? Então a oração, ela é essencial, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Momento que a gente precisa estar mais perto do Senhor, precisa contar com Ele, né? Momento em que há muita divergência em todos os sentidos, né? No cenário político, econômico, a gente vê vários segmentos. No entanto, a gente tem o norte certo para seguir, né? Que é o caminho em que Cristo nos indica. E é com Ele que a gente tem que se aconselhar, com Ele, com a liderança, né? Para saber o que fazer. Então, mais do que nunca, hoje, a gente precisa orar muito, né? Refletir muito sobre a nossa situação, sobre o que nós estamos fazendo, né? A gente vê que no discurso também ele dá uma receita ali de como aumentar a nossa espiritualidade. Precisamos nos arrepender, né? E entre outras coisas que ele fala. Mas, nesse momento, eu queria comentar um pouquinho, então, a respeito dessa experiência e da oração, da importância de nós orarmos. Tá bem? Em seguida, aí a gente conversa um pouquinho mais. Perfeito, obrigado, presidente. Obrigado. Aí mais alguém quer falar? Posso falar, Bispo? Pode, claro. Eu ouvindo as palavras do Marcos e do presidente Nasser, eu sempre digo que nós somos soldados do Senhor, né? Então, nós devemos ser sempre humildes, tanto como quando estamos
sempre quando estamos na presença do Senhor, quando estamos também na presença de nossos amigos, nossos familiares, né? Eu acho que a humildade entre nós, seres humanos, é a coisa mais importante. Claro, além da oração que devemos sentir em nosso espírito envolvido com o Senhor. Nós devemos orar sempre que desejarmos, sempre que precisarmos também, né? Não é sempre que a gente faz uma oração só porque eu estou na igreja, não. Devemos orar sempre. Eu faço minhas orações, peco como todo, nós, ser humano, pecamos, mas as orações me... Bom, para não ficar em branco, eu vou falar então. Aqui. Ninguém vai falar. Muito bem. Deixa só que tem... Fui eu que desabilitei o teu áudio aí, Paulo. Então tá bom. Só vou abrir aqui, ó. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá. Deixa eu só abrir aqui o que eu anotei. Teve algumas falas dele ali que me marcaram bastante, né? Em vários momentos do discurso dele. Ele fala ali, ele cita o profeta Daniel, né? E ele fala assim, ó: e exigirá, portanto, a concentração dos santos na realização de obras de tamanha magnitude e grandiosidade. Aqui nessa passagem me tocou muito, né? A gente sempre toca a gente porque a revelação é individual, né? Então a gente acaba tendo um sentimento, mas o sentimento que eu tive nesse momento aqui foi que eu faço parte dessa obra, né? Eu sou um dos santos citados por Daniel, primeira coisa, né? Eu sou um dos santos citados por Daniel. E eu faço parte dessa obra. E eu fazendo parte dessa obra, o profeta Daniel falou, né? Exigirá um esforço muito grande dos santos. Então, se eu não estiver me esforçando, se eu não estiver tendo aquela batalha diária, né? Em prol da obra, em prol de eu me manter digno e de estar em contato com o Pai Celestial, né, e com o Espírito dele, eu não vou fazer parte desse exército, né, dos santos que estão trabalhando hoje na obra. Então, individualmente, cada um de nós deve sempre nos colocar nesse pensamento, né? Eu estou fazendo parte da obra e está sendo exigido, eu sinto que estou sendo exigido para fazer parte da obra, né? Então, se a gente está achando que na nossa vida não estamos sendo exigido, é aquilo que o Marx falou. Ctrl Alt Del reinicia porque tem algo errado. Eu tô me afastando, eu tô tendo algum problema porque é exigido. A gente passa por desafios diários, né? Por provações, né? E se as provações não estão acontecendo, tem algo errado. É mais fácil o inimigo estar do nosso lado do que o Espírito do Senhor, porque realmente é complicado, é difícil. Estamos vivendo num tempo que foi profetizado como o pior tempo, né? E que somente os espíritos fortes seriam enviados à Terra nesse momento para fazer parte da obra do Senhor. Então, eu quero primeiro, né, ser parte desses santos, né, que farão parte dessa obra de magnitude grandiosa. Segundo, ele diz assim, como povo, nós nos tornaremos mais unidos em meio a conflitos crescentes. E nos reuniremos na força espiritual de grupos e famílias repletos da luz do Evangelho. Até mesmo um mundo descrente reconhecerá a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e perceberá o poder de Deus sobre ela.
isso aqui eu acho que foi o que mais me saltou aos olhos no discurso dele, e eu me lembrei agora, né, quando eu estava assistindo, eu me lembrei que quando eu ouvi no dia lá o discurso, isso aqui também me gerou muito espanto, né? Porque até mesmo os descrentes conhecerão a Igreja de Jesus Cristo, né? Até mesmo aqueles que não têm crença reconhecerão o quão é diferente a Igreja de Jesus Cristo. E hoje, a gente passando por toda essa loucura, né? É uma loucura que a gente está passando, porque se fôssemos pensar alguns anos atrás que estaríamos em meio a uma situação como essa, uma pandemia, e nós aqui num país em que existe um conflito político em meio a um problema de saúde, né? No momento em que talvez nós precisávamos mais das pessoas tendo a mesma ideia e pensando da mesma forma, surge uma questão política em meio à saúde, né? E como isso confunde o povo, né? E sabe que eu sou uma pessoa que eu analiso todos os lados políticos, né? Tem gente até que adora falar que eu fico em cima do muro. Não fico em cima do muro. É que eu gosto de olhar os dois lados sempre. Então eu tenho buscado ver o que é se eu não estou sendo enganado de um lado ou do outro, né? A gente sempre busca isso. E por incrível que pareça, as palavras que me ressaltaram assim nesse momento foi as palavras do profeta. Tu vê, né? Ele como um médico é o nosso profeta nesse período. E ele nos alertou. Ele ressaltou os cuidados que todos nós temos que ter. Não foi à toa que o profeta falou que todas as reuniões da igreja seriam interrompidas. É porque o profeta, além do conhecimento técnico, científico e secular que ele desenvolveu durante toda a vida dele, com certeza ele recebeu a orientação de que deveria ser dessa forma. Nós deveríamos nos distanciar, nos afastar, né, nesse momento. E aí então veio para mim, realmente, o que é certo é o que o profeta está falando. Não é o que o presidente está falando, o que o governador está falando, o que a prefeita está falando. É o que o profeta está falando. Devemos nos cuidar, né? Devemos seguir o que o profeta falou. E isso me trouxe uma tranquilidade, sabe? Porque tem horas que, por mais que o cara tenha a ciência de que isso é certo, que é assim que tem que ser feito, tá todo mundo falando isso, daqui a pouco surge assim, será que é isso mesmo, né? E eu me lembrei do profeta, né? Foi essa semana até que aconteceu isso. Me veio muito forte aquilo que o profeta falou. E tudo que o profeta fez, de interromper as atividades na igreja, de interromper as atividades no templo, né, no mundo inteiro. Agora, até no final da semana, chegou uma carta dizendo que as ordenanças próprias de casamento podem ser retomadas com poucos trabalhadores no templo e coisa e tal, né? Então, a gente vê que realmente, né, a voz a ser seguida é a do profeta, né? E que há confusão no mundo, há uma confusão terrível no mundo, terrível. E isso pode confundir todos, inclusive nós. E que a oração nesse momento ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque é a certeza de que a resposta da oração será a orientação correta. E essa confusão que o mundo está nos causando será esclarecida, né? Através da nossa oração e muitas vezes a resposta já está aos nossos olhos, né? Mas a gente acaba tendo, será que é isso? Será que não é, né? Então eu acho que isso me causou muito impacto assim, essa semana, né? E para encerrar, a última coisa que eu quero falar, ele falou assim: nosso poder para receber revelação contínua aumenta quando consideramos o arrependimento como oportunidade agradável por causa de nossa fé crescente de que Jesus é o Cristo. Acima de tudo, né? Acima de tudo que a gente pode se agarrar, né? A gente tem que ter a consciência que Jesus Cristo, ele já fez tudo que tinha que ser feito para que nós nos arrependêssemos. Primeira coisa, se nós falhamos, se nós erramos assim, como Paulo falou, que a gente comete erro todos os dias, né? A gente
todos os dias ao se deitar, a gente reflete o dia ali, errei aqui, errei ali, fiz isso errado, deveria ter agido assim. Mas isso é importante, é nós reconhecermos que Jesus Cristo já fez o que tinha que ser feito. E só falta nós fazermos a nossa parte. E se nós nos arrependermos e tornarmos esse ato um ato agradável para nós, o arrependimento ele é difícil. O arrependimento ele é por natureza difícil, né? Mas é a melhor ferramenta que tem de nós encontrarmos paz no dia seguinte. Né? Então, quando nós nos arrependemos, aumentamos a nossa capacidade de estar em contato com o Espírito do Senhor e encontramos paz, encontramos alegria, encontramos felicidade. Então, era essa a minha contribuição. Por enquanto, né? Pode surgir alguma coisa aí, mas por enquanto era essa a minha contribuição. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. Eric, vai falar, Eric? É tu que vai falar? Isso. Eu ouvi um bispo aí. Quem foi que falou? A Laís? Então tá, Laís. Eu também pensei em algumas coisas ali, dei umas anotadinhas enquanto estava vendo o discurso, mas são coisas, bem pequeno, assim, a minha contribuição. O que me marcou ali no discurso foi uma coisa que ele falou assim, olha, que se a gente orar com fé, se a gente tiver muita fé na oração, a gente vai ter respostas, o Senhor vai nos responder, e vai também nos trazer bênçãos, paz e alegria, mesmo em tempos difíceis. Foi uma frase que eu tentei anotar ali, né, dele. E eu acho que é bem uma definição, né, do que é a oração, né? Quando a gente ora, claro que muitas vezes a gente ora para agradecer, né? Mas muitas vezes a gente ora, a maioria das vezes a gente não ora para agradecer, a gente ora para pedir uma orientação, né? E aí ele está falando aqui, né, que se a gente tiver muita fé nessa oração, essas respostas elas vão vir. E orar com fé nos traz uma capacitação. Achei bem legal isso daí também. Orar com fé nos traz uma capacitação, aumenta a nossa fé em Jesus Cristo. Então, a cada vez que a gente ora, a gente fica mais capacitado e tem mais fé, a gente aumenta a nossa fé. Né? Então, eu acho que era essa minha contribuição sobre o resumo do discurso, né? Orar com fé. E se a gente não tiver assim com tanta fé, se a gente achar que a nossa fé está fraca, né? A gente deve orar mais ainda, que o Senhor vai nos dar essa capacidade, segundo o discurso. Era isso. E seguindo aqui, pessoal, que a Laís está comentando, a gente vê que o discurso fala em orar com fé, né? Mas às vezes a gente precisa orar, né? Pedindo essa fé, buscando essa fé, porque se a gente não orar, não vai acontecer, não vai ter essa oração com fé. Então tem que orar mesmo, né? Então, mas eu anotei algumas coisas aqui também, pessoal. Uma parte que eu também achei bastante interessante aí do discurso foi no sentido que ele fala do retorno de Cristo, né? Que esse é um tempo de preparação para o retorno de Cristo. Às vezes a gente fica um pouco receoso de falar sobre isso, né? Parece que a gente já está anunciando que Cristo vai vir semana que vem, né? Mas os discursantes, em geral, na conferência, eles falaram muito sobre o retorno de Cristo. E aqui nesse discurso, ele fala que essa é a última dispensação. A gente já sabe disso, mas às vezes a gente precisa, né, colocar na mente, realmente, viver essa situação. Então, como última dispensação, ele comenta que é um tempo de preparação para a vinda de Cristo e um tempo de desafios. Nós teremos muitos desafios. Em uma das frases, ele diz o seguinte, que nesses desafios, ele elevará cada um de nós, Cristo, a fim de que enfrentemos desafios e oportunidades espirituais como nunca vistos na história deste mundo. Se a gente pensar nesse período de pandemia que a gente já vive, para nós, para a nossa geração, é uma coisa absolutamente nova, né? Algo que a gente não viveu. E possivelmente um período de preparação para a vinda de Cristo e um momento de elevação espiritual.
Então, a gente precisa aproveitar esse tempo também para ser elevado. A gente vê que já tem algumas consequências, já existe uma proximidade maior, né, ainda que a gente esteja nas redes sociais e tudo mais, existe uma proximidade maior entre os membros, né? A gente passa a conhecer melhor os membros, passa a falar mais nos membros, uma preocupação com cada um. Então, nesse sentido, a gente acaba se aproximando um pouco mais. E eu vejo isso como uma forma também já de crescimento, né? Então, é claro, assim como o metal ele precisa ser malhado ali para se tornar o aço, né? Talvez a gente vai precisar de muitos desafios em preparação para a vinda de Cristo, para que a gente possa ser um pouco mais elevado e suportar até mesmo a glória de Cristo, né? Como tu disseste, nós temos o privilégio de viver hoje nessa dispensação, né? Sermos os espíritos que vieram nesta época, né? Então, coube a nós uma responsabilidade muito grande. E dentro dessa responsabilidade, esses desafios para a gente ser moldado, né? Lapidado para poder... Ficou no mudo. Certo, mas era isso que eu queria dizer então, Bispo. Tranquilo. Tá, só vou avisar vocês, nós temos 8 minutos. Eu vou ler agora aqui o que o pessoal botou lá no YouTube. Vamos lá, então. Primeiro, a Patrícia Santana. Ela botou assim. As perguntas que estou me fazendo são: como desempenhar meu papel e como tornar minhas orações poderosas? São boas perguntas, né? A gente tem que avaliar mesmo qual o nosso papel, né, na obra do Senhor, se estou sendo ativo, né? E como melhorar as orações em que nós fazemos, para que não sejam aquelas orações mecânicas, né? Como já foi citado. Ó, o Alexandre também botou aqui, ó. Vamos ver. Percebi durante o discurso que minhas orações mais significativas foram em momentos de dificuldade, tristeza e confusão. A questão é entender que não é o certo, devem sempre ser significativas. Essa é a contribuição do Xande. Então tá bom, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, é isso aí. Mais alguém? Temos aí 7 minutos. Ou mais alguém quer contribuir? Está aberto ao tempo aí. O Arthur? Ó, a Patrícia. Pode falar, Patrícia. Então, esse discurso, enquanto eu estava ouvindo, eu realmente me veio assim para responder uma oração que eu estava onde eu estava buscando respostas, porque eu tenho notado assim que eu preciso melhorar muito as minhas orações, né? E inclusive acho que é Marcos, né? Esposo da Valneia falou e me ajudou muito, porque tem que tentar de outros meios, outras formas. Não é o fato de deixar de orar, mas sim o como orar. Porque às vezes parece que, mesmo com todo o meu esforço, parece que a minha oração está mecânica, porque eu estou sempre pedindo, sempre orando pelas mesmas coisas. E é o que eu tenho receio agora, né? Eu sei que vocês não sabem, mas eu tenho TOC, que é o transtorno compulsivo, né? Obsessivo compulsivo. Então, é muito difícil certas coisas para mim. Essa pandemia, para mim mesmo, eu me tranquei aqui, eu não saio para nada. E é muito difícil, às vezes, conviver comigo mesma. E
E eu me sinto muito impotente, assim, no ajudar, no sair, eu me sinto assim. Então, eu tenho orado muito para servir de alguma forma, para fazer as coisas que eu posso fazer. Então, eu tenho muita dificuldade com relação a isso e eu tenho orado por isso. Então, eu tenho precisado melhorar minhas orações. E, de alguma forma, esse discurso de hoje, os comentários, principalmente o do Marcos, me ajudou o que eu tenho que fazer para melhorar, mudar, se não dá de um jeito, vai de outro, mas até que eu encontre, porque eu tenho sentido essa necessidade, eu preciso me sentir útil e preciso melhorar minhas orações. E na utilidade de servir, né, as máscaras têm me ajudado, né, é uma maneira que eu tenho sentido muita alegria já, muito, de fazer essas máscaras, e agora pela ala, né, que mudou, a gente vai fazer de outra forma agora, mas é uma maneira que me ajuda, eu estou servindo uma pessoa que eu não sei quem é. Então, isso está me ajudando muito como discípulo do Salvador, porque eu me sinto inútil, e isso é uma coisa que, com o toque, a primeiro momento lá atrás, quando surgiu, eu pensei, mas e se vem contaminado, né, essas coisas do hospital? Mas eu consegui vencer, e é uma coisa que me dá muita alegria, sabe? Porque realmente eu sei que eu estou ajudando alguém. Então isso tem me fortalecido muito. É isso mesmo. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado pelas tuas palavras. Então, pessoal, temos 2 minutos e meio. Acho que podemos encerrar aqui, tá? Apesar hoje foi conturbado, né? Muitos problemas técnicos, mas a gente superou, né? A gente conseguiu vencer. É sempre assim, sempre tem que ser um desafio, né? Mas a gente não vai perder essa luta aí, vamos sempre nos reunir, tá bom? Então, eu agradeço desde já a presença de todos, né? Todos que participaram aí, que estão participando sempre, e como eu já falei em reuniões anteriores, para mim isso aqui se tornou uma necessidade agora espiritual. Essa reunião com vocês chega sexta-feira, no final do dia eu já estou pensando já, tem que organizar a reunião, tem que ver o que nós vamos conversar, e já minha cabeça já começa a pensar nisso, né? E para mim tem servido como uma preparação mesmo para o domingo, isso, sabe? Então é muito especial, e eu acho que também tem sido para muitas famílias, muitas pessoas, né, nesse momento, essa oportunidade que nós temos de aqui compartilhar nossos testemunhos, nossas palavras, e é muito, muito bom mesmo. Então, vamos encerrar com uma oração. Eu vou convidar alguém que está mais longe daqui, que é a Dona Dulce, para fazer a oração para nós, já que ela está, né? Está lá em Porto Alegre, vendo? Então, tá bom. Pode fazer, mas eu vou habilitar teu áudio aqui. Eu consigo habilitar. Fala. Consegue? Tá me ouvindo? Tá bom. Estou ouvindo. Tá, ok. Então. Amado Pai Celestial, nós te somos imensamente gratos por todas as bênçãos que tens dado para nós a cada dia, pela força, pela coragem, pela misericórdia também que tens para conosco, e por sempre nos mostrarmos o caminho que nós devemos seguir, por nós termos líderes maravilhosos que nos orientam, o nosso profeta, os seus conselheiros, os nossos bispos, eu aqui, vocês aí em Pelotas. Agradecemos por todas as coisas, por teus ensinamentos que nos fortalecem, nos ajudam, nos dão a força que precisamos para enfrentar todos esses problemas que o mundo nos apresenta. Te pedimos, ó Pai, que tu sempre nos orientes, sempre nos dê força, sempre nos dê sabedoria para seguirmos pelo caminho certo, para podermos ajudar também quem precisa, para fazermos coisas úteis nesse tempo que está tão diferente para todo mundo. Que possamos nos ocupar em coisas úteis, em coisas boas, orar